A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo, meus amados. A paz do Senhor Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aí em casa e do outro lado. Mais uma vez eu tenho uma mensagem para o seu coração da parte do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Pois bem, meus irmãos, por meio deste vídeo eu quero vos mostrar, de acordo às Sagradas Escrituras, de acordo à Bíblia Sagrada, a posição de Satanás diante de Deus, diante do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, o leão da tribo de Judá, o Alfa e o Ômega, Cristo Jesus, o Nazareno, Deus que veio em forma humana, aquele que se reduziu a nada, aquele que se reduziu à natureza humana, tudo por amor a mim, tudo por amor a você, tudo por amor às nossas almas pecaminosas, às nossas almas perdidas. Pois bem, meus queridos, nesse vídeo, na verdade, eu quero vos despertar pela orientação do Senhor Jesus a respeito de quem é Satanás diante do nosso Deus. Isso é, por meio deste vídeo, nosso Deus, o Todo-Poderoso, é glorificado. Por meio das Sagradas Escrituras, o nosso Deus é glorificado, é exaltado diante de toda e qualquer uma criação. Para poder vos dizer que o diabo não passa de uma miséria diante do Senhor Jesus, o diabo não passa de um rato. Não, o rato até, rato. Olha, até rato ainda estou a subestimar, estou a lhe colocar numa posição boa, pois Satanás nem rato é. Ok, diante do Senhor Jesus Cristo, eu tenho dito em vários vídeos, que Satanás não passa de uma pulga. Sim, estou a dizer pulga. Satanás, na verdade, não passa de uma pulga diante do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Meus irmãos, é impressionante a forma como as pessoas reduzem os homens de Deus, os servos do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Algo que nós temos contemplado, que nós temos observado na nação angolana. Quando fala-se de pastores, não estou a falar pastores do capeta, não estou a falar desses jarcodilos, mistura de jacaré com crocodilo, não. Esses jarcodilos aí dos altares, não. Não estou a falar desses milipés dos altares, né? Esses que fizeram pacto com o diabo, a qual aceitaram Satanás com cama, colchões, em seus altares. O diabo até com as suas esposas vão nos altares desses pastores. Lá eles se namoram, sentam, brincam. Não estou falando desses falsos profetas. Meu Deus do céu. Não estou falando desses falsos profetas, não. Estou falando de homens de Deus, sim. Estou falando de homens de Deus. Não é desses santopés castanhas, milipés castanhos, não. Que ficam aí a usar a Bíblia Sagrada, a usar o nome do Senhor Jesus. Esses pastores que a bruxaria lhes pega. Esses pastores que quando vão numa comuna para poder né? Para poder abrir uma igreja, lhe dizem assim: olha, antes de você abrir a tua igreja aqui, é melhor falar com o Soba, senão vão te matar. Ai meu Deus, pastor que foi Soba, meu pai. Meu irmão, você que é estrangeiro, Soba são feiticeiros aqui no meu país, os chamados de Soba, né? Os chamados de líderes tradicionais ou pais tradicionais, quer dizer, pai desses cegos, pai desses mudos. Eu particularmente, enquanto viver, quando tiver que abrir a casa de oração em toda parte do planeta Terra, quando tiver de entrar num bairro, numa cidade, eu particularmente não vou ter com Soba nenhum. Sabem por que eu não vou ter com Soba nenhum? Porque eu sou maior do que todos os Sobas do planeta Terra. Eu sou maior do que qualquer um pai de santo. Sou maior do que todo macumbeiro do planeta Terra. Todos eles juntos diante de mim não sabem absolutamente nada. Sabe o que a Bíblia vai dizendo a respeito de mim como homem de Deus? A Bíblia diz que eu sou sacerdote. Sacerdote. Eu sou ministro do Evangelho. Representante de Deus na terra. Sim. Eu fui enviado pelo leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Emanuel. Por outra, o governo da terra representa quem? O governo da terra representa o povo. O governo da terra representa o povo.
Ministro de Cristo representa o próprio Cristo. E eu pergunto, quem é o próprio Cristo de acordo com a Bíblia Sagrada? Jesus Cristo é a imagem de Deus. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. Está lá escrito no livro de João capítulo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Está lá, e o Verbo era Deus. E vai dizendo, tudo quanto foi feito se fez por meio dele. Então, eu como ministro do Senhor Jesus Cristo na terra, representante de Cristo na terra, eu que fui enviado para testificar a respeito de que Cristo é Deus, Cristo é o único Deus verdadeiro, Cristo é a única autoridade máxima diante de toda qualquer alguma autoridade. Estou dizendo, o Deus que fez esse céu, o Deus que fez a terra, o Deus que me criou, o Deus que criou todas as coisas, o seu nome chama-se Emanuel, Messias, Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim de tudo. O seu governo é eterno. O seu governo não tem princípio e não tem fim. Ele é e ponto. Ele é o que é e ponto. Ele é o general dos generais. Ele é o indescritível. Ele é o Deus de Israel. Yahweh, Jesus Cristo Nazareno. Então, meus irmãos, eu fui enviado por esse mesmo Deus a qual descrevi agora. Esse Deus de apóstolo Paulo, de Mateus e João, esse Deus da verdade que vai sentar num alto e sublime trono, que está sentado no alto e sublime trono, esse Deus que está sentado no alto e sublime trono, esse Deus que estará sentado sobre as nuvens, de acordo com Mateus 25, versículo 31, para julgar as nações, eu estou lhe representando na terra. Agora, se eu represento Cristo na terra, e o próprio Deus vai dizer na Bíblia Sagrada que eu sou ministro, representante de Cristo na terra, então, meus irmãos, a minha posição na terra é maior do que a posição do presidente da República. Estão entendendo? A minha posição é maior do que a posição do presidente da República, pois eu sou uma autoridade espiritual. A autoridade eclesiástica é espiritual. Então, meus queridos, para dizer que os sobas, os feiticeiros da terra, estão representando quem? Eles representam o diabo. E eu pergunto, quem é o diabo diante do meu Senhor Salvador Jesus Cristo? O meu Senhor Jesus é que criou o diabo. O meu Senhor Jesus Cristo é que criou Satanás. Satanás é uma das criaturas de Deus. Foi criado pelo meu Pai, pelo Deus que me enviou. Sim, o Senhor Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. Cristo Jesus que é a vida, que é a salvação dos homens. Cristo Jesus que é a solução de todo e qualquer problema dos seres humanos. Estou dizendo que Jesus Cristo Nazareno, que o Senhor Jesus Cristo Nazareno é o Criador de todas as coisas. Até o diabo e os demônios foram criados por Ele. Estão entendendo? Então, meus queridos, eu fico admirado com pastores que assustam, que têm medo, né? que vivem assustados, dos macumbeiros, que vivem assustados dos sobas, aqueles que dizem assim, para abrir igreja no sítio X é necessário ter muito cuidado, tem que ter primeiro com soba, entregar vinho e não sei o que, quer dizer, para abrir uma igreja, pastores procuram a soba, dão vinho, se prostram diante do soba, sentam na mesa com o mesmo feiticeiro, bebem junto, comem junto, tudo para poder abrir uma igreja. Não, meus queridos. O soba, todo soba que se encontrar comigo tem que me respeitar. O soba é que tem que me saudar como reverência máxima, porque eu falo da parte do Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor Jesus que está em mim é maior do que o diabo. Maior é Cristo em nós do que o diabo. Está escrito. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o Senhor Jesus Cristo do que aquele que está no mundo. Então, quando os pastores vão diante de um lugar e dizem não, devemos respeitar as autoridades tradicionais, estão se prostrando diante do diabo. Estão se prostrando diante dos feiticeiros, porque todos esses sobas são feiticeiros. Os líderes tradicionais são feiticeiros. Quer dizer, eu vejo muitos pastores que têm medo, mas pastores que têm mesmo medo e grande reverência por feiticeiros. Isso é triste. Isso é triste. Não conhecem a Bíblia Sagrada? Não conhecem a Bíblia Sagrada? Pois bem, meus irmãos, eu particularmente, repito, todos os bruxos do mundo junto, a autoridade que Cristo pôs na minha vida, a posição ao qual Cristo Jesus me levantou nessa terra, é maior do que a posição de todo feiticeiro da terra, todo bruxo da terra. Estou dizendo que eu sou maior, sim. É isso que eu estou a falar. É isso que eu estou a afirmar, que eu sou maior do que todos os feiticeiros da terra. A minha posição
a minha posição na terra está acima da posição de todo e qualquer algum ministro, presidente, governador. A posição que Cristo Jesus me colocou na terra está acima de todos os generais da terra, de toda e qualquer alguma autoridade na terra. Estão entendendo? Pois eu represento Cristo. Por isso é que eu enfrento o diabo assim. Eu enfrento o diabo tu para tu, olho por olho e dente por dente. Nós nos enxergamos assim. O diabo me foge, para terem ideia. Vocês estão entendendo? O diabo mesmo, esse diabo que vocês têm bué de medo, o capeta, Satanás, me foge. Sabe por que o diabo me foge? O diabo me foge porque sabe que eu falo da parte de Cristo. Porque aquele que está em mim, Cristo que vive em mim, o Cordeiro que está em mim, Cristo que morreu na cruz do Calvário Todo-Poderoso, é maior do que Satanás. Agora, meus irmãos, veja como é que Deus reduz o diabo a nada. Agora prestem atenção, eu vou ler aqui algumas passagens bíblicas e vocês vão perceber por que não tem de ter medo do diabo. Agora entendam, se o diabo já é reduzido a nada, agora imagina os nenê dele, os filhos dele. Diz assim no livro de Isaías 40, versículo 15. Olha como é que o nosso Deus considera todas as coisas da terra diante dele. Mas antes de eu fazer essa leitura, eu pergunto, aonde é que está o diabo? O diabo tem o seu trono no inferno. É lógico, nós sabemos disso, no abismo. Mas aonde é que o diabo opera, né? No inferno ele maquina, no inferno ele organiza suas reuniões com os demônios, com muitos feiticeiros que têm pactos, né? Pactos elevados, pactos altos. Ele se reúne com essas entidades que lhe servem, aonde? No inferno. Mas de tempo em tempo o diabo sai na terra. Sim, para vocês verem, o diabo sai na terra. Sabe o que isso revela? Revela que o próprio planeta Terra, as nações são maiores do que o próprio diabo. Deus, um dos atributos de Deus, sua omnipresença, significa que Deus está em todo lugar, em um só momento, no mesmo instante. Nesse exato momento, Cristo está aqui, Cristo está no Brasil, Cristo está nos Estados Unidos, está na Índia, está na China, está nos 4 cantos da terra. Cristo, o Nazareno, o Deus Yahweh, Jeová Deus o Todo-Poderoso, Ele é omnipresente. Isso é um dos seus atributos. Agora, o diabo, o capeta, aquela pulga, aquele miserável, ele não tem esse atributo. Ele não é omnipresente. O diabo, para poder saber, para poder controlar o planeta Terra, está usando vários mecanismos tecnológicos. É isso que ele está fazendo. Por quê? Porque ele não consegue controlar o planeta Terra. Não consegue estar em todo lugar em um só momento. Só Cristo, só Deus Todo-Poderoso tem esse atributo. Estão entendendo, meus queridos? Aí só podemos ver que o diabo é absolutamente nada. Por outra, onde é que o diabo opera? Na terra. Na terra. Sobre as nações. O diabo, nesse momento, enquanto eu vinha para gravar esse vídeo e falava dele, tentou me atacar aqui no joelho esquerdo, no pé esquerdo, também que não funcionou. Por quê? A vontade dele era me esmagar. Ele sabia que eu podia gravar esse vídeo, a reduzi-lo a nada diante do meu Deus. Sim, o que estou dizendo é que o meu Deus é Deus, o meu Cristo é Cristo. E eu fico impressionado, admirado com pessoas que têm medo de Satanás, pessoas que estão nos altares têm medo do diabo, pessoas que estão pregando o evangelho não conseguem falar do jeito que eu falo do capeta, têm medo. Por quê? Não nasceram de novo, não tem a marca do leão da tribo de Judá, não tem o Senhor Espírito Santo na vida deles. Só pode falar com essa autoridade pessoa que na verdade é consagrada e ungido por Deus. Sim, estão entendendo, meus queridos? Ok, para que vocês entendam, de acordo com o livro de Isaías 40, versículo 15, que o diabo desaparece diante da... Olha só, que as nações diante de Deus já desaparecem. E o diabo opera dentro das nações. Agora imaginem, meus queridos, se as nações diante de Deus, né, já desaparecem, imagina o próprio diabo que opera dentro das nações. É uma pulga. Deus considera as nações, Deus considera como uma gota de água. Não, acho que vocês não estão me entendendo. Deus considera as nações, o planeta Terra, diante dele, como uma gota de água. Agora imagina o diabo que opera dentro das nações. É uma pulga dentro dessa gota d'água. Quer dizer que até a gota d'água
é maior do que o próprio diabo que opera dentro da gota d'água que é representado pelas nações. Ou essa gota d'água que representa as nações. Estão entendendo, meus queridos? Ok, Deus vai dizendo assim, eis que as nações, a Bíblia que está dizendo, Isaías 40:15, está dizendo assim, eis que as nações são consideradas por Ele, por Deus, como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. E Deus, olha só, aqui nós vemos o nosso Deus grande e as nações nada. E o diabo opera dentro das nações. Quer dizer que o diabo é nada, nada, nada dentro dessa gota de água que são as nações. Versículo 17, olha só, versículo 17 do mesmo capítulo Isaías 40, diz assim, todas as nações são como nada perante Ele. Se as nações são nada perante o meu Deus, perante o Deus Todo-Poderoso, a qual eu sirvo, e lhe represento na terra, esse Deus Todo-Poderoso que eu lhe represento na terra, Senhor e Salvador Jesus Cristo, se as nações são nada perante Ele, agora imagina o diabo que opera dentro das nações que já são nada. Meus irmãos, para vocês verem a dimensão do poder do nosso Deus, o diabo é absolutamente o quê? Nada. Por isso é que eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de Satanás, eu lhe enfrento, pois sei que aquele que vive em mim é maior. O Deus a qual eu prego é maior do que Satanás e do que os demônios. Então o diabo, meus queridos, podem ter certeza, o diabo é nada. Agora, eu trouxe aqui essa tampa, essa rolha, só para vocês terem ideia. Imaginemos que aqui está o planeta Terra. O planeta Terra. Aqui está o planeta. Ok. Agora veja as nações. Dentro do planeta Terra, desse globo, vejam as nações. As nações é como uma gota d'água. Assim são as nações, diante desse Deus que eu prego. Tá bom, filho? Diante desse Deus que eu prego. Onde é que o diabo opera? Dentro dessa gota d'água, que são as nações. Agora, imagina, só para terem ideia, imaginemos só para ter ideia, imagina que o meu corpo esteja a representar a posição de Cristo, o Todo-Poderoso. Deus sentado no seu trono, olhando para a terra, e vendo, olha só, as nações nem aparecem, dá baixa ainda, filho. As nações aqui já nem aparecem, para começar, não aparecem. Onde é que está o diabo na gota d'água? Desapareceu. Baixa só, filma aqui, filma. Veja, eu acho que nem a água conseguem ver em condições, levanta. O diabo desaparece nessa gota d'água que são as nações. Agora imagina o nosso Deus, um exemplo só, né? Para terem ideia, o Deus que eu sirvo é o Todo-Poderoso. Imaginemos que aqui, né, eu estou a representar esse Deus Todo-Poderoso, olhando assim as nações, e o diabo ali dentro operando. E lá está o servo de Deus, todo cheio de medo, reverenciando o servo do capeta. Agora imagina a bofetada que Deus dá no diabo, né? Eu vou me levantar para que vocês tenham noção, quando Deus se levanta do seu trono, como é que Deus encara a terra em pé, e como é que Deus encara o diabo e os demônios. Imaginemos, meus irmãos, olha a terra, baixa, vai filmando, lá embaixo mesmo. Imaginemos, olha, Deus em pé, né? Deus em pé, olhando para a terra, e o diabo desapareceu, os capetas desapareceram, todos os sobas que representam o diabo também desapareceram. Agora vai subindo, agora desapareceram, agora vejam. Imaginemos Deus em pé, diante do planeta. Sabe o que é que Deus faz? Sabe o que é que o meu Deus faz com Satanás, que é o pai de todo feiticeiro? Faz isso, filma aí, faz isso. Levanta. Agora eu pergunto, por quê? Por que razão, com que razão eu vou temer o diabo? Com que razão eu vou temer Satanás e os demônios? Se o meu Deus é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, espero que esse vídeo possa vos ajudar. Amém? Espero que esse vídeo possa vos ajudar. Não tenham medo do diabo. Por outra, você que é feiticeiro, você que é feiticeira, você que recebeu bruxaria,
você que fez pacto com Satanás e com os demônios, você que viu esse vídeo e deseja abandonar a tua bruxaria, deseja ser ajudado, nós estamos aqui do outro lado para poder ajudar você em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Não perca tempo com Satanás, né? Satanás que desaparece diante de Deus. Não perca tempo com o diabo que desaparece diante de Deus. Não perca tempo. Venha até Cristo, venha abraçar esse Deus maravilhoso, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso. Eu não tenho medo do diabo, não tenho medo de Satanás. Nem tenho medo do poder da bruxaria, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Enquanto eu viver, vou testificar a pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo. Para isso fui enviado, para dizer que Cristo Jesus é o único Deus, o Senhor Jesus Cristo é o único Salvador, Cristo vive. Meus irmãos, meus queridos e minhas queridas, voltem-se para Cristo, abracem Cristo, abandonem a bruxaria em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Por outra, eu já gravei vídeos a fazer desafio contra os feiticeiros. Vocês vão ver que eu vou continuar vivo até a minha velhice. Eu vou viver até os meus 73 anos de idade. Eu vou viver. E muitos feiticeiros ainda que desejam abandonar o diabo, esse rato que anda fugindo do meu pai, esse que apanha na cara pelas mãos do meu Senhor Jesus Cristo, esse capeta aí. Vocês que na verdade querem abandonar a bruxaria, que desejam se converter, estou aqui para poder vos ajudar em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Portanto, meus irmãos, eu falo da parte do Senhor Jesus Cristo, por isso é que eu tenho essa autoridade, eu tenho essa boca, pois fui consagrado e ungido pelo leão da tribo de Judá. Sou ministro do Senhor Jesus Cristo na terra. Não sou Cristo, nem desejo ser Cristo. Não sou Deus, nem quero ser Deus. A única coisa que eu sou, criatura, fui criado por Ele. O meu Deus me criou, o meu Deus me formou e me enviou para dizer que a Bíblia Sagrada é verdadeira, que Cristo é verdadeiro e que o diabo não passa de uma pulga diante dele. Miserável. Que o poder de Deus e a graça do Senhor Espírito Santo repouse sobre todos vós, hoje e amanhã e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.